amigos, a nossa grande família Casa do Caminho. A Leda fala grande, nós estamos em tão poucos aqui, mas esse grande abrange nós encarnados e a nossa grande família espiritual, né, que nos ampara tanto. Essa casa abençoada que nos acolhe, não só no momento dos trabalhos que nós realizamos aqui, nessa horinha em que nós ficamos juntos e nos confraternizamos, né? Eles nos abraçam 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque a casa é um pronto-socorro espiritual. Então nós temos essa assessoria durante todo o tempo. Muitas vezes nós aqui chegamos em busca de algo e não conseguimos e pensamos, por que será? Porque o Pai está atento às nossas verdadeiras necessidades, não às nossas imediatas necessidades, mas às necessidades do Espírito. E é por isso que nós nos encontramos aqui, para aprender um pouquinho mais, crescer um pouquinho, para aliviar os nossos corações das dores, né? Daquela tristeza que às vezes trazemos lá do passado ou daqui mesmo. E é para isso que nós aqui estamos, para sentirmos esse otimismo que a doutrina nos dá, o amor que ela nos transmite, né? Então vamos aproveitar já a presença da espiritualidade aqui no ambiente e vamos cerrando suavemente os nossos olhos, sentindo a presença amorosa, a vibração querida, amiga da espiritualidade, o carinho com que cada um de nós é recebido na casa, o amor com que os espíritos nos acolhem, nos aguardam. Vamos sentindo esse ambiente fraterno, o carinho do alto. E vamos, nesse momento, agradecendo a Deus nosso Pai, Senhor da vida, pela oportunidade de aqui estarmos todos juntos, por essa encarnação de crescimento, de esclarecimento. Agradecendo a Jesus, o nosso mestre de amor, que a doutrina espírita estuda o Evangelho de Jesus. Então, pelas lições do Mestre é que nós nos encontramos aqui. Não para aprendê-las, Jesus querido, mas para vivenciá-las no nosso dia a dia. Então, Mestre, nós te agradecemos esses momentos. Agradecemos o amparo da espiritualidade amiga aqui presente. Esses espíritos amados, familiares nossos de outros tempos, amigos nossos de agora que se afeiçoam a nós, todos juntos por um bem maior, que é o amor, a fraternidade, a crença em Deus, sabendo que somos seus filhos e jamais somos nem seremos desamparados em momento algum. Agradecidos que estamos, nós vamos então novamente abrindo os nossos olhos suavemente para ouvirmos a palestra, que o tratamento da tarde já começa aqui, né? Na palestra, enquanto estamos ouvindo com essas vibrações salutares. A Doroti hoje fará a palestra, né, por nós. Oi, gente, tudo bom? É interessante que toda vez que eu faço uma palestra, aliás, eu deveria fazer palestra mais vezes, porque a gente vê que a gente não sabe absolutamente nada, né? A gente só tem algumas ideias jogadas, né, que nos foram jogadas durante a vida, e aí na hora da palestra a gente tenta pegar o que é de melhor de tudo que a gente sabe e tentar passar para vocês, né? Então, antes de passar para vocês, eu aprendo muito mais com isso, né? Então, a gente vai atrás, procura na internet, procura livros e tudo mais. E a minha palestra hoje foi um negócio muito legal. É do livro Pão Nosso, do Emmanuel, capítulo 122. Nós vamos hoje falar de pecado e pecador. Tudo a ver comigo. Pecado e pecador. Bom, como que eu ia começar a palestra? Eu quis primeiro saber o que era pecado e o que era um pecador, tá? E descobri que nunca tinha parado para pensar que os dois termos estão ligados à religião. Só existe pecado e pecador por causa da religião. Porque é uma palavra que
diz diretamente a Deus. Então aqui pelo Aurélio, está dizendo assim: pecado é aquilo que, de acordo com algumas crenças, é contra a lei de Deus. É aquilo que transgride uma regra religiosa. Ou seja, né, é o ato. Então, o pecado é o ato. Pecador é aquele que comete uma ofensa a Deus. É quem pratica o ato. Até aí tudo bem, pegaram, né? Bom, aí, na minha palestra, começa assim, ó. Ó quanta coisa que eu escrevi. Que eu achei assim muito 10. Emmanuel coloca um trecho das cartas que João fez naquela época, né? Que Jesus já tinha passado por aqui e tal, não sei o quê. E ele começou a fazer algumas cartas para que o cristianismo não se desvirtuasse do caminho. Então, essas cartas foram feitas para os próximos que viriam, né? Naquela época, a gente sabe que eles sofreram uma perseguição terrível dos judeus, dos romanos, que queriam aniquilar o cristianismo de qualquer jeito. Então, o apóstolo que era, né, João, uma figura escol, né, ele era conhecido assim como um evangelista que tratava a todos como meus filhinhos. Até fiquei sabendo de um negócio muito interessante, que diz que quando os romanos mandavam os guardas para ir prendê-lo, a maioria não voltava. Então ele era chamado de bruxo. E não era. É porque ele emanava tanto amor, ele falava com tanta precisão, ele dava tanta sabedoria, ele passava tanta sabedoria para aquelas pessoas que iam fazer o mal para ele, que no final eles se convertiam e não voltavam. Então é dessa pessoa que nós estamos falando. Então ele coloca assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então vocês entenderam? Ele não coloca assim que quem faz o mal não é de Deus, entendeu? Ele coloca que quem faz o mal, ele apenas não tem visto a Deus. É temporário. E é como a vida da gente, né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos em encarnação, reencarnação e tudo mais, né? Senão nós não estaríamos aqui hoje no centro. Hoje eu me considero uma pessoa melhor do que algumas outras encarnações. Eu já consigo discernir o que é o bem e o que é o mal. Não que eu pratique só o bem, 24 horas por dia. Deus sabe, né? Até por pensamentos, não, muito mais por pensamentos, né, do que por atos. Mas a gente se desvirtua rapidinho do que a gente deveria fazer. Mas hoje eu já tenho consciência de saber o que é o bem e o que é o mal. Eu não sei como que eu era há 500, 600 anos atrás, há 1000 anos atrás. Então, o que a gente sente é que, realmente, ele coloca aqui, a Terra, esse planeta maravilhoso que a gente vive, eu me emociono cada vez que eu falo sobre isso, é uma escola sagrada, realmente. Porque, infelizmente, hoje a gente sabe que o mal prevalece, porque nós ainda estamos num planeta de expiação e prova. Ah, é? 5%? Ah, então já estão melhorando, gente. Pelo amor de Deus, já estão. 5%? O que é 5%? Então, mas a gente percebe que hoje o mal é muito mais presente, evidente, do que o bem. Uma também que, né, notícia ruim dá sempre mais popularidade e tudo mais. Mas, assim, a gente percebe que hoje nós temos, assim, pessoas aqui dentro do planeta que fazem questão de mostrar para o próximo o porquê que elas vieram. E mostram, acima de tudo, qual o caminho que a gente deve seguir. Então, o que eu sinto é assim, por exemplo, antes, quando a gente falava de escravidão, né? Estamos falando de 100 e poucos anos atrás, era uma coisa perfeitamente normal, era ou não era? Era uma coisa normal. Para que o negro existia para quê? Para servir. Era um animal, era tratado como animal. Inclusive tinha procriação justamente para pegar depois mais membros para servir o Senhor. Hoje é uma coisa que arrepia quando você pensa num negócio desse. De você pegar um ser humano que só por causa da cor,
você coloca num tronco, você tem poder de decisão sobre ele, você faz o que você bem entende. Tá certo que tem ainda alguns países que ainda não aprenderam alguma coisa, mas nós estamos caminhando para uma evolução. Então, por exemplo, duelo, que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que fala só sobre duelo. Antes a gente falava de duelo, né? Ah, não, você não gostei do que você falou para mim. Vamos lá fora resolver o problema. E aí já se pegava a espada e todo mundo, sabe, passava, olhava, né? Era uma coisa assim normal. Hoje, né, se existe algum duelo é por debaixo dos panos, porque sabe que até quem faz o duelo sabe que está fazendo alguma coisa errada. Então, o que a mensagem de João passa para a gente é assim, que por mais que exista o pecado, nós temos que ver quem está fazendo e como nós devemos ajudar esse pecador. Então, por exemplo, a gente sabe que às vezes existem famílias, né, que são assim, tão... a mãe é uma pessoa maravilhosa, o pai, então, é assim, um gentleman, sabe? É carinhoso. E, de repente, nasce uma figura lá dentro daquela família que desestrutura completamente aquela família. Entra um jovem que, de repente, é envolvido em drogas, entra um jovem que é envolto em coisas que destoam da sociedade. Por que será que aquela criatura nasceu naquela família? Se não existe acaso nessa vida, e se tudo é com permissão de Deus, por algum motivo tinha que ser. Quem está fora, e nós que temos um pouquinho de conhecimento, a gente prevê que existe energias, né? E aquela criatura que nasce lá dentro, ela está fazendo parte de uma energia nova para ela. Então ela já começa a ser ajudada a partir do momento que ela nasceu naquela família. Depois, há todo aquele processo familiar de educação. Então, vamos tentar ir para um caminho religioso, vamos tentar ir pelo caminho certo, vamos tentar fazer as coisas de uma maneira correta. Então, ele começa a mudar, inclusive, alguns princípios que ele já nasceu com ele. Ele começa a sentir que ele pode ter uma nova chance. Nós estamos falando de um espírito. Então, o que a gente sente é que nós temos que conviver, sim, com o mal. Porque senão seria muito fácil. E nós ainda não estamos preparados só para conviver com o bem. Nós ainda estamos em fase de aprendizado. Então, seria muito egoísmo da nossa parte a gente querer evoluir e não trazer esses espíritos que estão precisando evoluir junto com a gente. É difícil? É muito difícil. Mas não é impossível, porque senão Deus não daria essa tarefa para a gente. Então, o que eu sinto é o seguinte, a Terra tem o bem, tem o mal. Isso, condição aqui, todo mundo sabe que existe e tudo mais. Muitas vezes a gente vê o mal prevalecer, mas o bem se sobrepõe a tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes nas próprias famílias a gente consegue ver que o bem ele não para, o bem ele é incessante, ele é incansável. E é isso que tem que ter esse equilíbrio nas famílias, no mundo e tudo mais. Na segunda-feira me falaram uma coisa que eu fiquei assim muito interessada. Comentaram de um espírito que era daquela região lá da faixa de Gaza, né? Onde está acontecendo todo aquele rolo lá. E ele era um das pessoas assim mais ativas, sabe? Que lutava, né? Em nome de Deus, estou lutando, estou matando, estou fazendo isso, né? Como se isso fosse uma coisa verdadeira. E ele morreu nessa condição. E aí ele veio encarnar onde? Ele veio encarnar no Brasil. Que eu falo que com todas as agruras que nós passamos e tudo mais, é um país, sim, abençoado, entendeu? Onde a gente consegue ver no Bom Retiro, por exemplo, libanês e judeu convivendo pacificamente na mesma rua. Isso não existe em canto nenhum do mundo, isso só existe aqui no Brasil. Então ele nasceu aqui no Brasil e teve a sua vida e tudo mais. E depois ele voltou a reencarnar lá no mesmo lugar de antes da outra encarnação passada,
onde hoje, não se falou nome nem nada, onde hoje é um dos líderes mais ativos, de falar eu fico toda arrepiada, um dos líderes mais ativos que existem para contrabalancear essa parte da briga da Palestina. Então, por quê? Ele saiu daquela frequência, né, que era um líder assim ativo, que matava, era terrorista, tal, não sei o quê, veio para o Brasil, caiu numa família, graças a Deus, que deu condição dele melhorar essa sintonia, melhorar essa percepção, melhorar essa energia, né, e aí voltou a renascer lá. Então, tudo é perfeito. Eu acho assim muito interessante. A gente sabe que existe a luta lá naquela faixa, e sempre teve aquela luta religiosa e tudo mais, mas a gente sabe que não são todos 100% que estão a favor do que está acontecendo. Só que, como eu falei, o que dá ibope é realmente a briga que está acontecendo, né? Paciência. Então, hoje a lição é uma coisa assim interessante, porque ela fala justamente desse equilíbrio do bem e do mal. Que sempre vai existir isso, né, por enquanto, que ainda existe isso no nosso planeta, e que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que estão passando pela vida da gente. A gente sabe que são nos momentos de dor que a gente se apega nele. Infelizmente, o ser humano não lembra dele com tanta facilidade e com tanta frequência que deveria lembrar. Então, é nos momentos assim que a gente fica no desespero que a gente se apega mais nele. É ou não é? Estou mentindo? Não estou. Eu garanto para vocês que eu não sei da vida de cada um aqui dentro, mas 90% que vieram para um centro, ou para uma igreja, ou para um culto evangélico, sei lá eu. As pessoas vêm porque elas precisam acreditar nesse ser superior, nesse Pai amado e bendito, que quer o bem da gente, e a gente precisa acreditar que Ele está aqui tentando ajudar a gente. A maioria vem para a religião e segue um mandamento religioso por causa disso. Infelizmente, né? Infelizmente. Ou felizmente, não sei. No final vira felizmente mesmo. Normal. E a gente sente que é exatamente isso que acontece. Então, eu até marquei aqui um negócio legal que ele fala. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipício. Olha que profundo isso daqui. A gente precisa aproveitar o que tem no solo para transformar aquilo em adubo. Então, a gente precisa aproveitar as passagens da vida da gente, as passagens que geralmente nós sentimos dificuldades em passar, para justamente sentir que aquilo vai nos dar força, né, e vai dar condições da gente continuar o caminho. Aquele ditado popular que fala, Deus nunca... como é que é? Isso, frio maior que o cobertor, é verdadeiro. Hoje eu sempre falo assim, às vezes a gente passa por um problema que está sendo assim uma montanha intransponível. E depois, quando a gente passou por aquele problema, a gente olha para trás e não vê mais uma montanha, vê um pedregulho que a gente faz assim com o pé e acabou. Porque a gente aprendeu a lidar com aquela situação. Eu posso me colocar nesse rol também, porque problemas, gente... Nós estamos num planeta que problemas é uma coisa assim que todo dia a gente tem um problema para enfrentar. Só que a gente tem que ver que se ele está acontecendo na vida da gente, nós temos condições de enfrentá-lo. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre coloca em qualquer situação, nosso planeta está se transformando de planeta de expiação e prova para planeta regenerador. Então, a gente vê que há assim uma mudança, né? Acontece um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de desgraça, avião que cai, sei lá, é terremoto, tsunami, um monte de coisa que antes a gente não escutava. E hoje está acontecendo por quê? Vamos comparar o nosso planeta como uma casa em reforma.
Antes da casa ficar legal, antes da casa ficar bonitinha e tudo mais, precisa tirar assim do teto até embaixo. Tem dia que você não consegue nem entrar na casa, porque os pedreiros passam, é saco de cimento, é tinta, é estuque caindo e tudo mais. Até que passa tudo isso e a casa fica legal, a casa fica habitável, a casa fica bonita. Então é mais ou menos isso que acontece, o que está acontecendo hoje. O planeta está assim, parece que está numa desordem total, entendeu? Está uma loucura, mas está certo. Tem que acontecer isso mesmo, justamente para quê? Para passar por toda essa tempestade, entendeu? Para depois vir a calmaria. Não que a gente já vai ficar, né, de auréola e tudo mais, não. Mas nós vamos passar por um planeta que pelo menos, sabe, aquela... Depois da tempestade vem a bonança. A tempestade ainda deixou tudo desorganizado, mas tem aquela parte, como quem diz, passou. Entendeu? Então é isso que é um planeta regenerador. Não vamos imaginar que nós vamos encontrar assim, né? Jesus Cristo andando por aí, né? O meu amigo Jesus Cristo, não sei o quê, porque isso não vai ainda existir, ainda vai faltar um pouquinho aí, né? Tantos e tantos anos que nós estamos aqui, tantos e tantos anos que o planeta está aqui, nós ainda estamos no segundo degrau, né? Quase terceiro da evolução. A gente tem um grupo que tem algumas mulheres aqui da Zona Norte, que se chama Confraria Vitória Régia. Eu adoro falar da confraria, porque eu acho a confraria muito 10. A gente ajuda várias organizações aqui da Zona Norte. E tudo mulher. Então é lógico que onde há mulher, né, às vezes há uma pequena maledicência. Há uma pequena maledicência. Então, alguns anos atrás, estava uma loucura aquela confraria. Eu estava pensando em sair, conclusão, eu estava pensando em acabar, já estava uma loucura. E aí, um dos maridos de uma das nossas amigas psicografou uma mensagem onde foi colocado que a confraria tinha uma mentora, e essa mentora nos falava que era para parar de... Vou falar não com a linguagem dela, porque eu não tenho ainda esse poder todo, entendeu? Mas... a ideia era a seguinte: vamos parar com essas picuinhas tão bobas, tão ridículas, e vamos prestar atenção no trabalho maior que vocês têm que fazer. E vamos pensar também que se vocês soubessem o grau que vocês estão na escala evolutiva, isso me chocou pra caramba, o grau que vocês estão na escala evolutiva, vocês teriam vergonha do que está acontecendo. A chapuletada que nós levamos. E olha, depois daquilo, graças a Deus, a confraria entrou num... Às vezes tem, né? Alguns arrancar rabo e tudo mais, porque é normal. É um grupo de líderes, né? Então, uma tem a vontade de ajudar maior que a outra e tudo mais. Então, mas hoje a gente se controla mais, porque aquilo calou tão fundo, e principalmente as antigas, uma olha para a cara da outra e fala assim, é muito pequeno o que está acontecendo perante o que nós temos que fazer. Então é mais ou menos por aí. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Acabei 10 minutos antes. Pouquinho, né? 10 minutos antes, mas eu acho assim, como eu falei para vocês, antes de passar para vocês, eu aprendi muito com essa lição, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar assim, né? Pecado e pecador. Eu nunca tinha imaginado que estava ligado a crenças, a religião e tudo mais. E está realmente ligado às nossas crenças, às nossas religiões, né? Então, eu achei assim muito, muito interessante. E aprendi que, às vezes, o que a gente acha que não é legal, a gente precisa ter do nosso lado justamente para ter o equilíbrio. Que é o caso assim das maldades, das perversidades, das coisas que a gente acha que não está legal, que está errado, entendeu? Às vezes o que é errado para mim não é errado para o outro, né? Você sabe, ontem eu estava falando com meu marido, ele falou assim para mim, uma coisa que é visível, né? Por exemplo, no muçulmano, né? O muçulmano, para ele é pecado comer carne de porco, mas não é pecado ser bígamo, né? E para nós, já comer carne de porco não está dizendo nada, a gente come se a gente quer ou não, né? Depende aí de cada um. Mas para nós não é legal, né? Existe a bigamia. Então, às vezes, o que não é bom para um é bom para o outro e vice-versa. E era isso que eu queria passar para vocês. Olha, eu escrevi um monte de coisa aqui que eu achava que eu ia falar, entendeu? Mas no final tudo se resume a isso que eu falei. Tá?
É isso aí. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Por falar em pecado, pecado vocês sabem que não existe, né? Embora esteja no Aurélio, porque é comum falarmos do pecado e do pecador. Mas para nós espíritas, pecado não existe. O que seria então para nós pecado? Teria uma outra conotação, né? Tudo aquilo que nós trazemos e que ainda temos que trabalhar porque não fizemos bem ou deixamos de fazer, os prejuízos que causamos, e estamos hoje aqui para consertarmos tudo isso, não é? Então, nós vimos com essa carga negativa, entre aspas, chamada pecado, que nós temos que diluir, né? Através das boas ações, de uma nova postura. Então, é isso. Pecado para nós é isso. Mas dentro da doutrina espírita, pecado não existe. Irmã, tentei ir na tua casa tentar aprender, tá vendo? Mas não te encontrei, irmã. Tá vendo? Em 1 minuto você resumiu toda a minha palestra, você tá vendo? E é mesmo, pecado não existe, caramba. Pecado não existe mesmo, caramba. A Doroti está falando, né, desse tema lindo da noite, né, que o Emmanuel, da tarde, que Emmanuel nos traz. E nós lembramos daquela passagem belíssima de Jesus, né? Quando ele encontra aquele cego de nascença e perguntam para ele: mestre, quem pecou? Ele no ventre da mãe ou os pais? E Jesus então diz aquela lição que se resume toda a lição da tarde, né? O que é da carne, e o que é do espírito, é do espírito. Isso que a Doroti falou, aqueles pais maravilhosos que às vezes recebem aqueles filhos que não são, por enquanto, tão maravilhosos, mas que serão em algum momento, né, Doroti? Vamos ter fé. Então, por quê? Por conta do espírito que é eterno, que é por ele, por isso que nós estamos aqui. Pelo espírito que é eterno, individualidades. E todos terão o mesmo destino, o mesmo fim, que é o progresso, que é esse mundo bom, com um monte de Jesus andando, nós vamos estar lá. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos conseguir. Né? Outra passagem também que eu esqueci de falar é da mulher adúltera. Né? Aliás, tem várias passagens, né? Jesus ele deixou assim vários ensinamentos para a gente. O da mulher adúltera também sempre me marcou muito, porque, né, todo mundo cheio de razão, com um monte de pedra lá para apedrejar a mulher, e no final foram deixando as pedrinhas, né, porque atire a primeira pedra quem não tem pecado, né? É mais ou menos por aí mesmo, é não julgar o outro, que é muito difícil, não fazer o mandamento lá aliás, fazer o mandamento que Jesus nos deixou, né? Tratar ao teu próximo como a ti mesmo, aí engloba tudo que você possa imaginar, que você nunca vai desejar o mal para ninguém. E esse acho que é o segredo da vida, né? É passar por essa encarnação da melhor forma possível e tentar ser o mais honesto possível com a gente mesmo, né? Que antes de ser honesto com os outros, nós temos que ser honesto com a gente. Eu acho que esse é o ensinamento maior que nós temos aí. Precisa por causa do internauta que estamos assistindo. Que lindinho. Eu acho que com certeza, quem sou eu para falar isso? Mas eu acho que é pecado tudo aquilo que você faz para os outros que você não gostaria que fizesse para você. Né? E repito, que para mim está sendo um bálsamo, além de vir aqui, fazer o evangelho no lar. O evangelho eu acho que... É nem pensar no dia de amanhã, é pensar no dia de hoje, né? Vamos devagar, que nem aquele que quer deixar de fumar ou de beber, um dia por dia, né? Exatamente, um dia de cada vez, é isso mesmo. Né? À noite eu sempre faço assim, o que aconteceu durante o dia. Tem noite assim que eu durmo tranquila, e tem noite que eu quero me jogar pela janela, entendeu? Porque a gente está sempre em aprendizado, a gente está sempre em prova, né? E algumas a gente passa com louvor e outras não tanto com tanto louvor, né?
E é mais ou menos por aí, é viver um dia de cada vez mesmo. E nunca exigir da gente, sempre exigir muito da gente. Não tem que ser assim. Eu acho que a gente tem sim. A gente já sabe, nós já temos um grau de consciência onde a gente já sabe o que a gente tem que fazer de certo e o que a gente não deve fazer de errado. A gente já sabe disso. Ninguém precisa, né, um pai ou uma mãe não precisa ficar falando para a gente toda hora o que, né, 90, 100 anos, não vai falar o que tem que fazer certo e o que é errado. A gente já sabe o que é para fazer de certo, o que dá para fazer e o que não é para fazer de errado. E outra coisa que eu ia te falar, eu recebi uma mensagem aqui no centro, eu estava passando, eu nem tanto, era meu marido que no final, né, a família estava meio atrapalhada. E uma das coisas que nós recebemos aqui no centro foi que nós deveríamos fazer o evangelho todo dia, num horário determinado. Se vocês soubessem a paz que é a minha casa, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Eu passei por uma situação no final do ano de duas pessoas que não se dão muito bem, são parentes, mas não se dão muito bem. Elas chegaram na porta de casa quase uma esmurrando a outra, entendeu? Elas entraram em casa, elas ficaram civilizadas. Então o pessoal chega em casa e fala, como é gostoso tua casa, como é gostosa. Eu falei assim, mas ela é gostosa mesmo, mas isso é assim, em cima de muita oração. Todo dia de manhã, 6 horas da manhã, eu às vezes vou dormir 3 horas da manhã, 6 horas da manhã eu levanto, que às vezes eu falo, ai meu Deus, eu nem sei o que eu estou lendo aqui. Mas assim, o fato de você dar uma parada, junto com o teu companheiro, ou mesmo você, né? Porque eu comecei a fazer o evangelho sozinha, ninguém queria fazer o evangelho comigo. Então, hoje, sabe, o meu marido segue dentro do espiritismo, dentro do espiritualismo, ele segue uma religião, mas não é a religião espírita. Mas respeita o evangelho porque viu a força que o evangelho teve dentro do nosso lar. E assim, gente, uma coisa que eu sempre aprendi, eu nunca peço, Jesus, fazei com que eu consiga tal coisa. Jesus, me ajude a fazer tal coisa. Não, Jesus, seja feita a sua vontade, faça o que for melhor para mim. Talvez eu não entenda agora o que o Senhor está querendo me mostrar, mas eu sei o que é melhor para mim e eu confio em você, porque eu sei que você vai fazer o melhor para mim. E dito e feito. Foi uma das coisas que eu aprendi. Eu às vezes me rebelo, às vezes morro a língua que eu quero pedir alguma coisa para ele, mas aí eu falo, não. Faça o que for melhor para mim. É a melhor... Sabe, é a melhor frase que eu poderia ter assimilado e ter aprendido, acho que durante a minha vida. Porque se eu acredito nele, se eu acredito que tem um pai misericordioso, e ele vai querer sempre o melhor para mim, porque eu sou uma filha e eu sou muito amada por ele, é isso que eu tenho que pedir. Faça o melhor para mim. Faça a sua vontade e o que for melhor para mim. Nunca me arrependi. Tudo certo? Aí, pessoas. Volta o semestre que vem. Da graça de Deus. Então, queridos, lembrando, né, de Jesus, sempre de Jesus, né, que as suas lições, o Espiritismo é o Evangelho de Jesus. Falando em pecado e pecador, Jesus sempre dizia, quando ele curava os paralíticos, os cegos de nascença, vai e não peques mais. Nunca ele disse, você cobrou nada de ninguém, vai e não peques mais. E assim é seguir o nosso caminho, né? Então, seguindo esse caminho que o Evangelho nos ensina, como foi tão bem exposto na tarde de hoje, do amor, da fé, da vontade de melhorar, essa vontade que nos impulsiona ao progresso espiritual, vamos aproveitando esse período tão importante da reunião da tarde, onde a espiritualidade colhe aqui as nossas vibrações amorosas, para realizar os trabalhos de que a necessidade dessa nossa emanação de amor, dos nossos fluidos amorosos. Vamos então novamente cerrando os nossos olhos e mentalizando com muito amor o nosso planeta, a terra abençoada que nos acolhe nessa encarnação, mentalizando os lares do planeta, imaginando o Evangelho de Jesus em cada lar, cada um com a sua crença, mas sempre o amor, ele é soberano.
vibrando muito amor para os hospitais, para as escolas, para os jovens, as crianças. Se nós tivermos alguém que tenha necessidade e que nos recomendou uma vibração, uma oração, pensemos nesse lugar, nessa pessoa, nesse momento, e que a espiritualidade levará esses fluidos. Vamos mentalizando os nossos lares, com Jesus nos acompanhando, entrando pela porta do nosso lar, junto com Jesus, e Ele vai se iluminando, iluminando todos aqueles que habitam a nossa casa, a nossa família por extensão, pedindo muito equilíbrio, muita paz, saúde, a todos os membros da nossa família, do nosso lar, que ele possa ser higienizado e amparado pela espiritualidade. E fazendo uma vibração por nós, por cada um de nós. Que Jesus, através dos seus mensageiros, possa nos fortalecer espiritualmente, para que essa determinação que temos possa estar presente sempre conosco, de melhora, de aprender as lições de Jesus, e muito mais do que aprendê-las, de vivenciá-las no nosso dia a dia. E assim, nós vamos agradecendo por essa tarde de estudo, de aprendizado, essa tarde em que nós recebemos tantas bênçãos do alto e que continuaremos a receber, mesmo saindo daqui, mantendo essa nossa vibração, esse nosso padrão elevado, o contato com a espiritualidade amiga aqui do centro, e continuar recebendo também durante o sono físico. Nós vamos agradecendo por todo esse amparo e pedindo a Jesus que abençoe os nossos propósitos de melhora. Que assim seja, e graças a Deus. E agora nós vamos passar o trabalho de passes, né? E a Aparecida vai ficar aqui conosco, né? E nós vamos continuar o nosso tratamento através da Câmara de Passes. Uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe.